Se você acha que as cavernas são apenas buracos vazios no chão, pense de novo. Esses lugares escuros e assustadores já revelaram criaturas que você nunca gostaria de encontrar. Animais antigos perdidos na história e descobertas tão estranhas que vão fazer você questionar a realidade. Esses pesquisadores estavam explorando e capturaram uma criatura estranha em uma caverna. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. Continue lendo para saber mais. Número 30. Avistamentos na neve. Em 2013, enquanto os excursionistas percorriam a gélida extensão do Monte Everest, eles se depararam com algo que os fez parar. Pegadas enormes, de 30 centímetros de comprimento e 13 de largura, se estendiam pelo glaciar. Essas pegadas desafiavam qualquer explicação e nenhum animal local poderia justificá-las. Semanas depois, um casal que estava acampando na mesma região descobriu pegadas semelhantes. Depois, surgiram imagens de árvores arrancadas do solo com uma força incompreensível. Esses mistérios das grandes altitudes parecem nos levar a uma conclusão inegável: algo extraordinário vivia nesse deserto gelado. Número 29. A Era do Gelo. Em uma revelação surpreendente, um mamute lanoso foi descoberto por pesquisadores na Sibéria em 2010, preservado em uma câmara de vidro no Ancient Life Institute. Imagine um gigante da Era do Gelo ainda intacto, com suas presas cobertas de geada e sua tromba se movendo suavemente como se o tempo não tivesse passado. Essa descoberta incrível de uma espécie que vagou pela Terra há mais de 300 mil anos gerou muitas teorias entre os cientistas. Seu estado é tão impressionante que oferece uma janela para um passado congelado. Número 28. Aparições fantasmagóricas. Na Caverna dos Sete Adormecidos, em 2016, um grupo de aventureiros se deparou cara a cara com o inexplicável em suas profundezas. Enquanto um homem se abaixava para investigar os ruídos estranhos que se ouviam, atrás de uma parede apareceu uma figura arrepiante, uma forma fantasmagórica com um rosto negro e sem traços. Ela ficou ali por apenas um momento antes de desaparecer entre as sombras, deixando o grupo em choque. Não está claro se sua saída rápida garantiu sua segurança ou deixou mistérios sem solução. Número 27. Avistamentos de ossos. No alto do Himalaia encontra-se o Lago Hopkund, ou Lago dos Esqueletos, uma paisagem fascinante e desconcertante onde inúmeros restos humanos são preservados em suas águas geladas e ao redor. O local é estranhamente macabro, com muitos esqueletos apresentando sinais de traumas violentos, possivelmente de conflitos antigos. Ainda mais intrigantes foram os testes de DNA realizados em 2016, que revelaram uma mistura de ascendência local e mediterrânea, mostrando que esse lago remoto já reuniu pessoas de diferentes partes do mundo. O silêncio arrepiante do lago não oferece respostas, apenas perguntas enterradas nos ossos. Número 26. Deixado para trás. Em 2018, cientistas desenterraram das profundezas do rio Yakutsk, sob uma caverna ártica, um filhote de leão das cavernas perfeitamente preservado após 28 mil anos, ao qual deram o nome de Boris. A pelagem do filhote se misturava tão naturalmente com o solo ao redor que ele era quase invisível. No entanto, quando os cientistas o examinaram mais de perto, perceberam que não se tratava de um fóssil qualquer. Seus minúsculos bigodes permaneciam intactos, como se estivessem congelados no tempo. Eles poderiam até mesmo ainda conter vestígios do leite de sua mãe. A história do filhote congelado no tempo é um olhar sobre a preservação do cuidado com a vida pelas mãos da natureza. Número 25. Cobras estranhas. Nas profundezas da floresta de Queensland, na Austrália, uma expedição de vida selvagem tomou um rumo surpreendente quando os pesquisadores encontraram uma caverna repleta de milhares de cobras pretas, todas enroladas umas nas outras. As cobras formavam um espetáculo impressionante como a equipe nunca tinha visto antes.
Essas grandes concentrações fora das condições ambientais ou de reprodução típicas são raras, o que faz com que os cientistas se perguntem apenas sobre as cavernas em termos de sobrevivência. Uma coisa ficou clara: as cobras eram muito territoriais e qualquer perturbação em seu domínio era recebida com um desafio imediato. Número 24, Demônio Rosa. Um explorador caminhava pelas ruínas de uma casa abandonada, mas se deparou com um pesadelo que se tornou realidade através da lente de sua câmera. Ele capturou uma figura que desafiava toda a lógica. Uma entidade demoníaca com um rosto assustador e rosado, aparentemente sem pele, como se tivesse sido queimada até ficar irreconhecível. Seu aspecto grotesco, junto com seus movimentos repentinos e assustadores, convenceram os espectadores de que não se tratava de um avistamento comum. Seja um demônio ou algo ainda mais sobrenatural, sua presença continua sendo um mistério. Número 23, Local de enterro. Um fotógrafo conseguiu capturar uma figura assustadora na caverna de Irungu, na África. Entre as sombras da entrada, surgiu uma figura escura parecida com um demônio. Um rosto tão negro quanto a noite, com um único olho branco e penetrante. Sua forma sombria parecia se fundir com as profundezas das cavernas. Locais de enterro como este há muito tempo estão envolvidos em mitos sobre espíritos protetores e guardiões dos mortos. Seria essa figura um vestígio de antigas crenças? Os segredos das cavernas permanecem enterrados, talvez por um bom motivo. Número 22. O Reino da Caveira de Cristal. Nas profundezas de uma caverna de 125 metros em Belize, uma descoberta impressionante deixou os arqueólogos atônitos: um crânio de cristal nunca antes visto, perfeitamente elaborado e reluzente. Ele estava dentro do que se acreditava ser um antigo local de sacrifícios maia. Com mais de 1000 anos de antiguidade, o design impecável e o material único do crânio dão pistas sobre a profunda conexão espiritual da civilização maia e seu domínio da arte do simbolismo. Número 29. Chamado espiritual. Nos penhascos das antigas cavernas de Creswell, no Reino Unido, há histórias gravadas nas paredes e tetos de pedra, adornados com intrincadas marcas de bruxas que datam de 13.000 anos atrás até o período Paleolítico Superior. Elas foram criadas como defesa contra maus espíritos e forças malévolas. Os padrões geométricos e os símbolos cobrem as superfícies, pois acreditava-se que essas marcas afastavam a bruxaria e protegiam os primeiros humanos como defesa contra maus espíritos e os perigos desconhecidos de seu mundo. Essas marcas revelam os medos e crenças espirituais profundamente enraizados das sociedades pré-históricas e oferecem uma janela para suas vidas em uma época em que o sobrenatural moldava o cotidiano. Número 20. Esculturas desumanas. Um Vlobger fez uma descoberta arrepiante dentro do Templo do Anticristo. Uma escultura imponente, dando vida a mitos da antiguidade. O ciclope de pedra, com um único olho imóvel no centro da testa, que exala um ar de domínio inquietante e uma cabeça situada no alto da parede do templo, tem o tamanho de um homem adulto. Essas esculturas, feitas com uma precisão inquietante, muitas vezes simbolizam proteção ou servem como advertência para intrusos indesejados. Alguns especialistas especulam que essa figura de ciclope poderia representar um guardião sobrenatural, cuja presença está ligada aos segredos ocultos nas profundezas dos templos. Número 19. Ferramentas de caça antigas. Em um laboratório do governo de Yukon, em 2015, pesquisadores descobriram um tesouro de ferramentas de caça antigas que lançaram luz sobre o engenho dos primeiros humanos. As pontas de lança e outras armas, algumas das quais datam de uma era anterior a Cristo, revelam a determinação das comunidades pré-históricas enquanto navegavam por paisagens geladas. Essas ferramentas, desgastadas pelo uso intenso, foram projetadas para abater animais enormes, mostrando estratégias avançadas de sobrevivência. Número 18. O Pé Grande. Em uma fazenda remota em Ozark,
um fazendeiro fez uma descoberta surpreendente, uma criatura parecida com um filhote de Sasquatch empoleirada em uma árvore. Seu corpo estava coberto por uma pelagem escura e espessa. Estava deitado com os membros estendidos, revelando garras longas e antinaturais. Provavelmente, ele as usava para escalar ou cavar. A descoberta de uma criatura assim sugere a possibilidade de haver uma população reprodutiva na região, o que reforça a lenda dos Sasquatches e a existência de um mundo ainda inexplorado. Número 17. Transe profundo. Nas profundezas de uma caverna, no norte do país de Gales, em 1870, dois homens se depararam com um ser tão estranho que ficaram paralisados no lugar. De pé, imóvel, a criatura estava completamente coberta por uma pelagem preta, com pequenas mãos estendidas para a frente, como se quisesse alcançar a escuridão. Seu rosto sem traços parecia se fundir com as sombras, dando uma aura fantasmagórica e assustadora. Número 16. Inseto assustador. Na entrada de uma caverna localizada em Verelkina, na Ásia, foi capturado por uma câmera um enorme inseto nunca antes visto. Esse aracnídeo de aparência enigmática media aproximadamente 1,50 m de envergadura. Seu corpo coberto de pelos escuros lhe dava uma aparência quase extraterrestre. As imagens revelaram seus movimentos rápidos e precisos enquanto se deslocava pelo terreno da caverna, o que sugere que ela se adaptou para sobreviver nas profundezas. Sua velocidade poderia rivalizar até mesmo com as aranhas mais rápidas, como as aranhas-lobo, o que a torna uma caçadora eficiente ou uma artista da fuga. Seja uma maravilha evolutiva ou uma criação nascida de um mito, essa criatura extraordinária deixou os pesquisadores impressionados e inquietos. Número 15. Mistério aterrorizante. Na vasta extensão gelada do Oceano Índico, completamente desolada, um cientista notou um estranho clarão parecido com fogo sob o gelo, cujo brilho pulsava de maneira antinatural e intrigante, levando-os a iniciar uma busca nas profundezas do oceano para rastrear o fenômeno. Para seu espanto, o fogo se transformou em uma criatura luminosa, parecida com um ser extraterrestre. Suas formas mudavam com uma elegância sobrenatural, deixando os pesquisadores atonitos diante da descoberta de uma forma de vida diferente de tudo que já se conhecia na Terra. Número 14. A caverna. Os esgotos de Nova York se tornaram o centro de um mistério arrepiante em 2011, quando trabalhadores relataram um encontro que desafiava qualquer explicação. Imagens recentes captadas nas profundezas dos túneis subterrâneos revelaram uma figura sombria que se movia pelo lodo com uma precisão assustadora. Sua forma humanoide estava grotescamente distorcida. Seus membros eram alongados de forma antinatural e se contorciam enquanto ela navegava pelas profundezas do labirinto com uma facilidade inquietante, por isso foi chamada de rastreador do labirinto. Número 13. Figura misteriosa e brilhante. Nas profundezas de uma caverna subterrânea perto do deserto do Saara, as testemunhas se depararam com uma imagem que desafiava qualquer explicação. Havia uma figura sentada perfeitamente imóvel em forma humana, irradiando um brilho branco constante que iluminava as paredes da caverna. Uma multidão se reuniu e filmou a presença espectral com seus celulares. Mas a figura permaneceu completamente imóvel, impassível diante da atenção. O que tornava a cena ainda mais arrepiante era a ausência de qualquer fonte de luz perceptível, sem dispositivos nem lanternas, apenas um brilho que parecia emanar do interior da figura. Essa figura resplandecente continua sendo um enigma para todos. Número 12. A forma de vida em comum. Debaixo das ruas de uma cidade úmida e sombria, nos túneis de esgoto, um trabalhador de manutenção encontrou algo que desafiava a lógica. Uma massa de corpos segmentados de cor marrom avermelhada se contorcia entre si, formando uma mancha pulsante como um tapete. A criatura se movia como se estivesse respirando. Seus movimentos estavam estranhamente sincronizados. Parecia quase consciente da presença do trabalhador, reagindo à sua luz.
A mancha misteriosa deixou os especialistas coçando a cabeça e alimentou especulações sobre o que poderia estar à espreita nos cantos invisíveis dos labirintos urbanos. Número 11. O monstro do túnel. Durante uma inspeção de rotina no sistema de esgoto no Reino Unido, engenheiros de serviços públicos avistaram algo realmente assustador. Uma criatura humanoide e pálida se afastava rapidamente entre as sombras, tão rápido que a câmera mal conseguiu captar sua forma fantasmagórica, mas seu corpo humanoide e cabeça alongada foram suficientes para causar arrepios. As teorias ficaram fora de controle e alguns compararam a figura a um troca-peles. A incrível capacidade da criatura de evitar ser detectada sugere que ela sobreviveu nas profundezas ocultas por muito tempo, o que aumenta ainda mais o mistério sobre o que se esconde lá embaixo. Número 10. Seres sobrenaturais. No silêncio inquietante de um bunker alemão abandonado, um homem se deparou com uma criatura que poderia ter saído de um pesadelo. As imagens revelam um ser peludo com olhos brilhantes que, inicialmente, manteve distância, mas que lentamente se aproximou à medida que a lanterna do homem vasculhava o cômodo. Essa descoberta despertou teorias, questionando o que poderia vagar pelos bunkers esquecidos na história. Número 9. Demônio sombrio. Nas profundezas de uma mina na Bolívia. Um viajante solitário se deparou com algo impactante e surreal. Ao explorar uma mina remota, ele encontrou uma estátua diabólica com traços inquietantemente humanos. Sua pele carmesim e seus chifres curvados lhe davam uma aparência demoníaca inconfundível. Seu olhar realista parecia atravessar a escuridão. Perto dali, havia uma segunda estátua, uma mulher que contrastava de forma perturbadora. Os mineiros explicaram depois a visão assustadora e revelaram que essas figuras fazem parte de suas tradições. As estátuas são conhecidas como um tio e oferecem proteção aos mineiros para evitar acidentes e outros perigos subterrâneos. Essa prática deixa um rastro de superstição e inquietação de um mundo perigoso. Número 8. Caverna encantadora. À meia-noite, no centro de Belize, nas profundezas de uma caverna assustadora, os pesquisadores encontraram inúmeros ossos humanos espalhados pelo chão da caverna. Os arqueólogos identificaram restos com mais de 3.000 anos de antiguidade, provavelmente relacionados aos rituais de sacrifício maia. Acreditava-se que a caverna era um espaço sagrado para os maias, uma porta de entrada para o submundo, um lugar de transformação onde podiam se comunicar com seus ancestrais. Esta caverna, a 18 metros abaixo da terra e com uma extensão de mais de 800 metros, nos lembra das práticas espirituais e macabras de uma antiga civilização. Número 7. Descoberta gigante. Os cientistas conseguiram descobrir uma maravilha da preservação. Ninguém podia acreditar no que encontraram nas profundezas da gélida tundra da Sibéria. Eles descobriram o cadáver de um mamute lanoso que não havia sido tocado por 10.000 anos. A descoberta ficou ainda mais surpreendente quando perceberam que dos restos antigos escorria sangue, mostrando a incrível capacidade do permafrost de preservar a vida de outra época. Os estudos genéticos sobre o DNA dos mamutes provocaram discussões sobre a viabilidade de ressuscitar essa espécie extinta por meio da engenharia genética, ampliando os limites do que a ciência pode alcançar. Número 6. Cabeça de pé grande. Um homem causou alvoroço no mundo todo ao afirmar que possui provas irrefutáveis da existência do pé grande, preso em um bloco de gelo de 54 quilos, que ele exibe em todos os detalhes. Mostra a todos os ângulos, enfatizando o tamanho. Para aumentar o mistério, ele compartilha uma história sobre seu pai, que supostamente matou o pé grande ele mesmo na década de 1950. Seja um fato ou uma invenção, a descoberta desafia a compreensão do mundo dos críptidos. Número 5. Alienígena assustador. Em uma série de vídeos vazados da Sibéria em 2017, foram traçadas linhas entre conspiração e realidade. Uma foto revela uma figura de pele pálida, humanoide, mas claramente extraterrestre, que está congelada no gelo, como se tivesse sido preservada após um acidente.
Em outra imagem, vê-se um ser semelhante amarrado a um equipamento estranho, conectado por cabos que parecem ir muito além da tecnologia humana atual. Especula-se que essa tecnologia poderia ser uma maquinaria extraterrestre projetada de forma reversa. Seja fato ou ficção, essas imagens mantêm vivo o mistério sobre seres de outro planeta. Número 4. Membros incomuns. Uma estrutura abandonada se tornou o cenário de uma descoberta inquietante quando uma criatura humanoide pálida, com membros anormalmente longos, foi capturada por uma câmera no condado de Dispatch em 2023. Ela se moveu silenciosamente no terceiro andar, olhando para a rua, antes de desaparecer atrás de uma coluna. Os moradores locais, que já conheciam as histórias assustadoras sobre o prédio, ficaram surpresos com essa evidência visual. Alguns acreditam que a entidade sejam troca-peles, criaturas que, segundo dizem, prosperam em lugares isolados e fora do alcance humano. Essas imagens só aprofundaram ainda mais o mistério que cerca o prédio, levantando perguntas sem resposta sobre o ser inquietante. Número 3. Descobertas assustadoras. Nas profundezas de um sistema de esgoto em 2009, algumas imagens capturaram uma criatura saindo de um cano na Carolina do Sul. Um ser pálido, parecido com um extraterrestre, que usava os cotovelos para se impulsionar para frente. Sua pele translúcida e suas mãos com garras, incomuns para sobreviver em espaços apertados e sem luz, davam indícios de sua permanência no local, já que seu rosto era uma mistura inquietante de traços enigmáticos como seres extraterrestres. Isso deixou os espectadores fascinados e desconcertados ao mesmo tempo, em busca de uma resposta que, por enquanto, não teriam. Número 2. Descobertas de ouro. Nas profundezas da caverna San Duong, no Vietnã, um pesquisador desenterrou um intrigante objeto dourado sob as camadas da terra. Inicialmente, pensou-se que era uma chave, mas o artefato intricado não se parecia com nada já conhecido. Perto dali, outra descoberta, uma pequena figura de animal com detalhes de inspiração egípcia, levantou ainda mais perguntas. Esses artefatos sugerem possíveis rotas comerciais, conexões que ligam culturas distantes. No entanto, suas origens e seu propósito continuam envoltos em mistério. Número 1. Vagalumes. Nas cavernas dos vagalumes, na Nova Zelândia, a natureza oferece um espetáculo fascinante com milhares de minúsculos vermes luminosos que iluminam as paredes e os tetos. Seu brilho cria a ilusão de um céu noturno estrelado, projetando uma luz serena, quase de outro mundo, sobre o interior escuro das cavernas. De vez em quando, gotas de água caem e refratam a luz, contribuindo para a impressionante exibição. Esse fenômeno surpreendente é uma rara maravilha natural que oferece aos visitantes uma experiência tranquila e onírica, dando a sensação de estar entrando em uma constelação viva. Obrigado por assistir ao vídeo. Até a próxima!